não tem nada de abortivo, tá? Muito pelo contrário. A pílula do dia seguinte, que é dose única do levonorgestrel, ela age impedindo a ovulação e a maturação do óvulo, entendeu? Então ela normalmente ela é usada numa situação de emergência, né? E quando você a usa antes do período ovulatório, ela age inibindo a ovulação. Se isso acontecer logo após o período ovulatório, a ação dessa pílula ela se dá no espessamento do muco cervical, dificultando a penetração do espermatozoide, a migração dele pelo útero para a trompa. Então, dificulta a ação do espermatozoide para que ele encontre o óvulo e haja fecundação. A pílula do dia seguinte tem efeitos colaterais, não é mesmo? Os efeitos colaterais eles não são intensos, entende? Não são tão graves ou intensos, né? São efeitos leves, normalmente pode acontecer náuseas, vômitos, cefaleia, tontura, um pouco de mastalgia, isso em algumas mulheres, né? Não são todas que referem esse efeito, devido à ação do hormônio mesmo, entendeu? A própria ação em relação à dose elevada do hormônio que é feita. Há alguma contraindicação? Não existe contraindicação. Inclusive para pacientes que apresentem cardiopatia, hipertensas, entendeu? Ele pode ser usado sem riscos, sem problemas. Doutor, a pílula do dia seguinte é uma pílula de emergência, não é mesmo? É para ser o último recurso. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Ela é uma pílula que para ser usada em situações especiais, em situações de emergência, né? Nos casos em que você houve uma relação sexual sem proteção, né? Ou que houve uma falha do método anticoncepcional usado, ou seja, o preservativo rompeu, né? Alguma coisa assim, nesse sentido. Não é para ser usado rotineiramente. O uso com frequência pode causar algum problema para o organismo da mulher? Você pode ter falha do método, né? Além de alguns efeitos, né? Dentre aqueles efeitos colaterais que eu falei, uma das coisas seria a irregularidade da menstruação. Ela pode levar a uma irregularidade da menstruação. Então não é aconselhado, né, que se use isso como método contraceptivo normal, entendeu? Assim, de uso rotineiro. Depois da utilização da pílula do dia seguinte, é necessário procurar um médico? Depois do uso, né, há necessidade de se ter atenção em relação à próxima menstruação, né? Porque se houver um atraso menstrual, é necessário pensar na possibilidade da gravidez. Essa pílula ela não é 100%, ela tem falhas. Ela deve ser usada no máximo até 72 horas após a relação. Quanto antes for usada, maior a eficácia, mas existem falhas. Então, se houver um atraso da menstruação, deve ser procurado um serviço de saúde para que seja feito um teste de gravidez. E, mesmo sem o atraso da menstruação, deve ser procurado o ginecologista para que se faça uso de um método contraceptivo eficaz.